no capítulo 14, versículo 20, e vamos ler até ao 25 em nome de Jesus Cristo. Primeira Coríntios 14, versículo 20. Vamos ler. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. E ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. O irmão Branham diz na mensagem, a revelação de Jesus Cristo, que o dom de profecia hoje é Jesus Cristo, é a revelação de Jesus Cristo na palavra, não é? O profeta é aquele que traz a palavra de Deus, mas é aquele que traz a palavra revelada, não é? Então esse é o profeta da hora, não é? E portanto o espírito de profecia hoje é Jesus Cristo, é a palavra, certo? O pregador é um profeta, porque ele traz a palavra de Deus, certo? Só por isso, ele traz a palavra de Deus. Por isso, a profecia é sinal, diz a Escritura, para os fiéis. Não é? Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Amém? Que o Senhor abençoe a palavra e que o Senhor nos dê agora as bênçãos dela. Podem sentar, não é? Então, reparem, entrando alguém na igreja e a palavra da hora estando a ser pregada, isso sempre, repara, a Bíblia está a dizer, sempre vai produzir alguma coisa. Se bom, se menos bom, se agregará, se afastará, não sabemos. Mas sempre a palavra vai produzir alguma coisa. Eu queria fazer um aviso à igreja, queria pedir a vossa presença no próximo domingo, porque, Deus permitindo, no próximo domingo vou apresentar as contas do ano passado. Amém? E como vocês sabem, nessa altura terá que ser feita uma ata, terá que ser assinada, irmão Tiago, não é? Sabe, vamos precisar da sua assinatura, vamos precisar de si e dos outros, os presentes, mas também aqueles que têm responsabilidades nisso, mais propriamente o irmão Paulo, o irmão Tiago, como presidente do Conselho Fiscal, tesoureiro. Esses dois terão que assinar os livros, porque em qualquer altura as autoridades podem requerer os livros e a contabilidade tem que estar direitinha e tudo assinado e é de lei apresentar à igreja uma vez por ano as contas. E portanto nós contamos fazer isso na próxima semana. Na próxima semana também, depois certamente durante a semana irão ter outros avisos, mas a hora vai mudar, não é? Portanto, vai adiantar uma hora. Vamos entrar na hora de verão e, portanto, vamos dormir menos uma hora no próximo domingo. Mas vamos estar aqui às 10 da manhã na mesma, ou antes, para orar um pouquinho, não é? Meditar nas Escrituras. Há quem aproveite para ir lendo uma mensagenzinha. Tudo isso é adoração a Deus. Amém? E por isso tudo isso é preparação para o serviço, para que a palavra de Deus, o dom de profecia, venha a nós e seja recebido e seja entendido como tal, não é? Porque se não for entendido, se entrar algum indouto ou infiel, não é? Vai achar que
cada um faz uma coisa, cada um faz outra, há alguma desordem e portanto, a igreja dos santos não é de desordem, mas de paz. Amém? Eu queria hoje falar, continuando na mesma linha espiritual, de duas igrejas. Portanto, das duas igrejas. Repare, e poderá, até pela Escritura, não termos chegado muito bem aí, mas se formos ler outra vez com cuidado, vamos ver que realmente a Escritura fala dessa dualidade. Portanto, eu acho até que é para nós uma evidência hoje a existência de uma dualidade na criação de Deus. Temos seguido essa linha, não é? Identificados, agindo como, amados como, mas tudo na base de um mesmo, de um mesmo pensamento de Deus. Antes deles terem nascido, não tendo feito bem ou mal, Deus amou um e rejeitou o outro. E isso, reparem, não tinha nada a ver com a família, não tinha nada a ver com os ancestrais, eram de Abraão, não é? Filhos de Isaac e de Rebeca, e no entanto Deus escolheu um para uma coisa e outro para outra. E essa é a evidência, a manifestação da soberania de Deus. E nunca é demais, não é? E eu queria repisar neste conceito, nunca é demais meditar sobre isso. E sempre que nós meditamos, sempre que eu medito sobre isso, o meu coração se prostra diante de Deus, não é? Em adoração, porque eu não fiz nada para estar aqui, para ter recebido, não é? Ter vindo a receber, não é? Repara, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós nunca conhecemos Deus. Nunca vamos conhecer completamente Deus. Nunca vamos ser capazes de dizer: agora sim eu sei tudo de Deus. Não. Não é? Paulo, um dos maiores homens de Deus, ele disse que os pensamentos de Deus são insondáveis. Nunca vamos conseguir entendê-los. Portanto, o profeta de Deus disse que em nenhum lugar da Escritura, e eu realmente ainda não descobri, em nenhum lugar a Bíblia nos chama a entender o que lá está escrito. Somos chamados a crer. Jesus não perguntou outra coisa. Todas as vezes que chegaram junto dele e lhe pediram isto, aquilo ou aquilo mais, ele perguntava se as pessoas criam naquilo que estavam a pedir. Isso deve ser um alerta para nós quando vamos orar, ou quando precisamos de alguma coisa de Deus, ou quando requeremos algo de Deus. Há realmente no nosso coração fé para receber? Porque a fé para receber tem que estar lá. Tudo quando pedirdes em oração com fé, crendo que recebereis, tê-lo-eis. E às vezes nós não queremos. Temos necessidade, não é? Temos necessidade, oramos, mas o nosso coração não está preparado para receber. E enquanto não estiver preparado para receber, Deus não tem condições para dar. Porquê? Porque Deus pode estar ali ao nosso lado, a resposta à nossa oração, e nós continuamos a pedir, porque ainda não vimos a resposta de Deus. E basta conversar com as pessoas, às vezes, não é? As pessoas têm esta necessidade, aquela necessidade, pedem oração e continuam a falar como que não seja possível Deus dar. E se às vezes dizemos, alertamos a pessoa, sim, mas pronto, mas Deus vai, sim, eu sei que Deus tem poder para dar, sim, mas parece que não é para si, parece que não é para nós. Não, Deus tem poder para nos dar tudo aquilo, mais até do que aquilo que lhe pedimos. A Bíblia fala assim. Porquê? Porque nós, repare, mesmo quando pedimos, não temos a noção do que é o melhor para nós. Achamos que, se resolver assim, será bom. Mas muitas vezes Deus tem até melhor para dar. E
Eu tenho um exemplo, muitos testemunhos acerca disso, mas há um que sempre toca à minha mente, porque aconteceu com um familiar meu, numa situação muito difícil de vida, estava disposto a tomar toda a atitude, vender tudo quanto tinha, ficar sem nada, só para resolver uma situação, não é? Porque achava que aquele era o único caminho. E depois Deus mostrou que não, que havia outro caminho. E o outro caminho foi resolver o problema sem se ter despojado de nada do que tinha. Portanto, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Deus disse isso pelo profeta Isaías, salvo erro. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. As minhas palavras não são as vossas palavras. Deus sabe todas as coisas. E Deus não requer mais nada de nós, senão que confiemos nele. Porque o resto Deus sabe. Deus sabe como fazer, Deus sabe o que fazer. Repare, Deus nos colocou aqui, nós às vezes parece que esquecemos isso. Olha para mim. Estávamos na mente de Deus antes da fundação do mundo. Portanto, quando Deus nos colocou aqui debaixo de um plano que Deus já fez. Deus já fez esse plano, Deus já definiu esse plano. Por isso Jesus disse acerca de Judas, daqueles que tu me deste, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Temos, repara, Paulo, Saulo de Tarso, tinha levado a vida dele a julgar que estava a fazer o melhor para Deus. E ele estava a perseguir a igreja de Deus. No caminho de Damasco, Jesus lhe disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele nunca o perseguiu enquanto ele era Jesus. Porque nem sequer o conheceu como Jesus, corpo carnal de Deus. Ele não o conheceu. No entanto, Jesus disse-lhe que ele que o estava a perseguir. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Portanto, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E o profeta de Deus disse, ele era um homem justo, ele era um homem fiel, ele era um teólogo, ele era treinado pelos melhores sacerdotes, aos pés de Gamaliel, o mais famoso, o mais erudito, o melhor mestrado, não é? E ele tinha aquilo tudo. E ele não alcançava Deus. Agora, ele julgava que sim. Ele julgava que aquele era o melhor plano. Ele julgava que aquele era o caminho perfeito. E não era. Jesus lhe disse, não é. Duro será para ti. Porquê? Porque tinha que acontecer uma grande transformação nele. E às vezes nós estamos nessa situação. Nós precisamos de ser abençoados, nós precisamos de resolver as questões, mas é preciso que haja em nós uma alteração. É preciso que haja em nós uma alteração. Às vezes é uma coisa simples, às vezes é uma alteração de discurso apenas. Mas a boca fala do que está no coração. E enquanto o coração não se render, enquanto o coração não se abrir, enquanto o coração não se disponibilizar, enquanto o nosso discurso não mudar, Deus não pode fazer as coisas. Porque nós não as vamos ver como Deus as está a fazer. Porque os nossos olhos, lembram-se da mensagem da semana passada, acerca da amnésia espiritual. Quando nós espiritualmente estamos toldados para a verdade, não vemos a verdade. Agora Jesus disse, conhecereis a verdade. E quando conhecerem essa verdade, então o que é que acontece? Verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. E agora, de que liberdade, repare, a igreja do Deus vivo é livre. Ele comprou essa liberdade com o seu sangue. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não andam segundo a carne, andam guiados pelo Espírito de Deus. Agora, por outro lado, a Bíblia diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Está a ver o duplo caminho que há
na nossa frente para percorrer. Jeremias disse: pondo-vos nas veredas antigas e perguntai qual é o caminho e andai por ele. Não é? Repare, o que é isso? Pondo-vos nas veredas antigas. Repare, a mensagem da hora diz que Deus enviará o ministério de Elias para converter o coração dos filhos à fé das veredas antigas, dos pais pentecostais. Porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Como ele operou com Abraão, ele operou com Noé, ele operou com Davi, ele operou com Moisés, ele operou com Saulo, ele operou com Paulo, ele operou com Pedro, com Tiago, com João, consigo, comigo, conosco, com o William Branham, com o Lutero, com o Wesley. Ele não muda. Ele só faz coisas diferentes em eras diferentes. Mas ele não muda. Ele tem um plano. E esse plano é levar-nos de volta a Deus. Jesus não prometeu outra coisa. Não vos deixarei órfãos. Eu vou preparar-vos morada, para que onde eu estiver, vós estejais também. Mas quando eu for, enviar-vos-ei o Consolador. O Espírito da verdade. Só Deus tem isso. E Ele vos guiará. E vos fará saber todas as coisas. Portanto, essa é uma garantia. Deus não nos desampara. Repare, os discípulos julgaram isso e durante 40 dias estiveram escondidos. Porque quando Ele foi tirado fisicamente do meio deles, eles julgavam que estavam expostos aos judeus, aos romanos, a toda a sorte de inimigos. Repare, esse é o terror que está no coração das pessoas hoje. As pessoas vivem aterrorizadas, com medo das tempestades, das guerras, das pestes, da fome, da nudez, da miséria, colocam a sua fé, o seu coração nos grandes poderes mundiais, julgam que aí encontram o equilíbrio, mas nós continuamos a assistir à destruição de grandes fortunas, e de grandes haveres, e de grandes poderes, e de grandes reinos. É certo ou não? A cada dia que passa, chega uma nova pestilência. A cada dia que passa, chega uma notícia mais aterrorizadora do que a anterior. Não é? Todos os dias chegam notícias que causam pavor, que causam medo. Elas mostram a destruição do mundo. Agora, o crente está firmado nessas notícias, nesses poderes, tem a sua fé lá baseada, vai perder o sono de noite, vai viver aterrorizado. Não vai comer, não vai beber, porque em qualquer lugar está a ingerir micróbios, a tomar isto, a tomar aquilo, a tomar aquilo outro, que lhe vai provocar cancro, que lhe vai provocar tuberculose, que lhe vai provocar isto, que lhe vai provocar aquilo mais. É um terror, é um desastre, é o caos. Isso é São João 10. O ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim. Repare, só há dois caminhos. A nossa fé só pode estar baseada em dois pilares. O ladrão não veio para matar, senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa é a questão. E agora é assim, se a nossa fé nos diz que estávamos na mente de Deus desde antes da fundação do mundo e que Deus nos colocou aqui para se manifestar ao mundo através de nós, ou acha que foi por outra razão? Foi para isso que Deus nos colocou cá. Repare, o profeta de Deus diz que era um privilegiado. Porque, apesar das dificuldades da era, repare, é manifestamente a pior era da igreja. É a era que rejeitou Jesus Cristo. Que o colocou fora da casa que ele construiu. Já imaginou? Não é? Você passa a sua vida
a poupar, a economizar, para construir uma casa, prepara tudo, edifica a casa, e na hora em que se vai colocar lá dentro é colocado fora. Já imaginou o sentimento? Tanta luta, tanto investimento, tanta privação, tanta dificuldade para chegar ao fim, e quando julga que vai usufruir do bem, é colocado fora. Eu disse, no entanto, somos um povo privilegiado porque somos o povo da era do rapto. Já viu? Agora, conseguimos ter no coração esse sentimento? O privilégio do rapto. Repare, a Bíblia fala de homens santos que entregaram a sua vida para o sacrifício, para a morte, e a Bíblia diz, mas eles ainda não estão aperfeiçoados. Mas mesmo assim, eles entregaram tudo para alcançar um galardão. E estão lá ainda à espera. Repare, nós somos a tampa da garrafa. Está a ver? Imaginemos que é isso. Tudo fica completo assim. E nós temos muita dificuldade em, por vezes, não dar o real valor àquilo que Deus está a fazer. Ainda ontem falávamos acerca da igreja em tal lugar, da igreja em tal lugar, do irmão Roger Cordery que nos visitou há pouco tempo e ele, pronto, comentava que a sala que eles têm de reunião, eles é que têm que, antes do culto começar, vão e colocam as cadeiras todas no sítio e põem uma mesa que será o púlpito, e depois acaba o serviço e vão todos outra vez guardar as cadeiras, a sala tem que ficar limpa. Diz ele, isso corta um bocado o espírito, não é? Corta um bocado o espírito no fim do serviço, quando as pessoas se deviam deslocar para casa. E eu ouvia falar por aqui, naquilo e tal, e pensava cá para mim, realmente nós falamos tanto contra de tudo, somos isto, somos aquilo, somos pobrezinhos, somos poucos, somos coitadinhos, somos isto, somos aquilo, quer dizer, temos um lugar onde nós não precisamos de fazer nada disso, é nosso, entramos, fechamos a porta, abrimos a porta, temos companheirismo, recebemos os irmãos, ninguém nos incomoda e estamos sempre a lamentar-nos. Mas não pode ser. Porque isso desvaloriza. O que pode haver de pior, não é? Penso eu, não é? Naquilo que se faz a alguém é quando isso não é valorizado. Não é? É um desânimo. Quer dizer, faz aquilo à pessoa e a pessoa não valoriza aquilo que se está a fazer por ela. Não é? É um desânimo. Agora pense nisso, ponha isso nos ombros de Deus. Ele deu a sua vida por nós. Ele nos tem abençoado ao ponto de nós estarmos aqui num lugar que podia levar 60, 70 pessoas ou mais, não sei, não é? Não interessa quantas estão, mas interessa que nós temos essa possibilidade. E há outros irmãos que não têm essa possibilidade e continuam a dar graças a Deus e vão em frente e trabalham para as missões e suportam missões e dão graças a Deus e lutam e continuam apesar das dificuldades. As coisas são o que são, nós somos o que somos, temos o que temos, não temos o que não temos, e se não temos é porque não nos faz falta. Somos capazes de dar graças a Deus por isso? Não é? Não, eu queria era ter isto, ter aquilo mais. Vai sempre haver algo que aos nossos olhos vai ser... Satanás é ardiloso. O que ele puder usar para evitar que seja dada glória a Deus, ele vai fazê-lo. Ele vai fazê-lo.
Mas nós estamos colocados aqui para dar glória a Deus. Somos a igreja do Deus vivo, não a outra igreja do Deus morto. Nós somos a igreja de Jacó. Certo? Pense nisso. Sabe qual é a diferença? É simples. Esaú tinha direito a, mas Jacó tinha a necessidade de. E porque Esaú tinha o direito a obrigação de Deus é fazer. Quantas vezes nós damos conta que estamos a pensar assim, não, eu tenho que ter aquilo porque Deus tem que dar, Deus tem que fazer. Quem sou? Eu sou o filho de Deus, eu sou filha de Deus. Nós não temos direito a nada. Nós nem sequer tínhamos direito à salvação, somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Jacó não pensava assim, Jacó dizia, não, eu preciso de. Ele humilhou-se, ele lutou, ele passou, acham que ele não passou por medo? Passou por medo. Ele só perdeu o medo quando ele recebeu comissão do anjo. Ou seja, Deus lhe enviou o Espírito Santo para ele perder o medo. Porque a Bíblia diz que só o Espírito Santo é que tira o medo. Ele lutou toda a noite com o anjo, claro, e o profeta fartou-se de chamar a igreja para o aposento alto, para o altar, para clamar de dia e de noite até receber esse batismo com o Espírito Santo. Esse é o Jacó lutando com o anjo. Porque o Espírito Santo é o quê? É a mente de Deus. O Espírito Santo tira todo o temor, porque o Espírito Santo lhe diz que Deus está em controle. O Espírito Santo lhe diz que você é como a menina do olho para Deus. O Espírito Santo lhe diz que nem até o cabelo, os cabelos da sua cabeça estão contados. E nenhum cai, se não for da vontade de Deus. Só o Espírito Santo diz isso. A outra igreja vai dizer que você tem direito a ser rico, a ter riquezas, a ter casas, a ter ouro, a ter prata, Foi isso que Satanás disse a Jesus. Dar-te-ei todos os reinos da terra e o seu poder, se prostrado me adorares. Estamos juntos? Jacó disse, não, eu tenho que alcançar, sem esta bênção eu não vou no rapto. Sem o batismo do Espírito Santo eu não vou no rapto. Eu preciso dessa bênção. E ele se encontrou com o anjo e ele disse, a fonte está aqui. Repare, nós estamos como? Nós temos nos encontrado com o anjo também. Nós precisamos dessa mensagem do anjo da hora para passar o balde de Jaboque e então ir em frente. E quando ele julgava que Esaú viria com todo o seu exército e com todas as suas armas de guerra, Esaú já tinha o coração derretido, todo o ódio tinha saído. E se encontrou com ele e o deixou ir em paz. E Jacó seguiu em frente, com todos os seus haveres, com as esposas, os filhos, as concubinas, os criados, o gado, tudo o que ele estava disposto a dar. Ele estava disposto até a perder a própria vida. Ele tinha que se encontrar, repare, cada um de nós vai ter que se encontrar com o seu medo, com o seu Esaú. Até decididamente se entregar de coração a Deus e pensar, se Deus fizer, tudo bem, se Deus não fizer, tudo bem também. Porque Deus busca essa rendição, esses corações rendidos. Essa é a igreja do Deus vivo. Porquê? Porque esse foi o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo também. Ele quando alcançou a revelação do Calvário, o seu suor era sangue. Mas ele disse a Pedro, guarda a espada. Achas que se a questão fosse resolvida dessa maneira, eu não oraria e o Pai não enviaria legiões de anjos? Portanto, Deus nos colocou aqui para percorrer um caminho,
para dar um testemunho. E nós temos que estar predispostos a dar esse testemunho. A seguir esse caminho. Atenção, servindo a Deus. Certo? Servindo a Deus. Fazendo a vontade de Deus. Certo? E isso às vezes pode ser confundido com religião, com igreja, com doutrina, com profeta. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Tem a ver com a própria palavra. Por isso, temos percorrido esta linha enquanto temos estudado a identificação como filhos de Deus, agindo como e sendo amados como tal. Recordamos certamente que o Éden era o jardim de Deus, a preeminência dada a duas árvores. A árvore da vida, que sabemos é Cristo, e a da ciência do bem e do mal. Uma nova dicotomia. E que Deus disse, no dia em que dela comerdes, nesse dia morrereis. Depois seguiu por Caim e Abel, Moisés e Balaão, Jesus e Judas, e assim por diante. O próprio Senhor Jesus Cristo os mandou 2 a 2. Certo? Dos 70 os mandou 2 a 2. Vimos então e entendemos que o mundo está dominado por duas grandes forças espirituais, ambas religiosas, tipificadas nos 2 filhos de Isaac. Amém? Vimos isso. Abram comigo agora em Romanos, capítulo 9. Traz um pouquinho de onde lemos. E vamos ler no versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Pense bem nisso. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Está a ver? Portanto, caminhamos aqui debaixo de um plano de Deus. E o profeta Paulo diz, pensem no oleiro. Ele faz vasos para honra, vasos para desonra. Deus fez a mesma coisa. E Deus faz uns para manifestar o Deus da ira e outros para manifestar o Deus da misericórdia. Está a ver? Aprove a Deus ser assim. Aprove a Deus ser assim. Portanto, essa é uma evidência para nós. E nós olhamos para trás e nós mesmos damos conta que durante muitos anos caminhamos numa vida que era sem rumo aos olhos de Deus. Porque adorávamos ídolos, carregávamos símbolos do paganismo, da idolatria, da feitiçaria, fazíamos todo o tipo de obras que desagradava a Deus. No entanto, Deus vem e se manifesta como Deus de misericórdia. Não esqueçam isso. Eu não tenho esquecido. Deus veio e se manifestou, se apresentou como Deus de misericórdia, porque nenhum juízo veio sobre a nossa vida. Não fomos ceifados,
não fomos cortados, fomos chamados a servir a Deus como Deus deseja ser servido. E como é que Ele faz isso? Se apresentando, se manifestando como Deus de amor, em amor. Certo? Em amor. Então, como Deus de misericórdia, e se manifestando como Deus de misericórdia, Ele nos mostra, não é, que somos vasos de misericórdia preparados para a glória que Deus preparou. É o que a Bíblia está a dizer. Preparados para a glória que Deus preparou. Somos o povo do rapto. O profeta estava certo. A mensagem está certa. Certo? Sempre, quanto mais aprofundamos, mais damos conta que só pode ser Deus a falar. Porquê? Porque as coisas se vão encaixando, se vão cumprindo aos nossos olhos e nós vamos vendo como Nicodemos viu. Só Deus sendo contigo é que estas coisas podem ser feitas assim. Amém? Só Deus sendo contigo. Agora, diz o profeta na mensagem, uma igreja enganada pelo mundo. A igreja tem-se tornado como Israel no princípio. Eles haviam visto todas as nações pagãs tendo um rei. Deus era o seu rei, né? De Israel. E repara, porque é que isto está a vir ao nosso encontro? Porque realmente nós estamos a assistir às igrejas se esvaziando, né? O povo de Deus diminuindo. Porquê? Porque o mesmo espírito ardiloso, subrepticiamente, em segredo, né, vem falando aos ouvidos, né, e tentando mostrar que esse isolamento, cada vez sois menos a viver e a agir e a pensar dessa maneira, isso não está certo, não é? Devemos ser como os outros. Devemos ser abençoados como os outros, não é? Isto chegou a um ponto que foi preciso Deus enviar um profeta a dizer que Deus nem sempre está na prosperidade. Porque a prosperidade estava a ser um ardil para o próprio povo de Deus. E ele via, repara, Malaquias fala disso, outros profetas falam disso. E Deus diz pelo profeta Malaquias, e então naquele último dia vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas somente naquele dia está para vir. E porque é assim, não é? E Deus deixa que seja assim, até lá a igreja vai sendo enganada pelo mundo. Porquê? Porque o espírito do mundo está a par a pregar aos ouvidos deles que o que está certo é como a igreja A, B faz, a C faz, a D faz, porque elas vão crescendo, vão tendo grandes edifícios, grandes isto, grande aquilo, grande obra social, tudo isso é preciso, não é? Mas a pergunta, a questão converge sempre para um ponto. Onde está a palavra revelada de Deus? Porque a palavra revelada de Deus é o próprio Deus. A palavra revelada de Deus é o próprio Deus. Não é? E poderá parecer duro, mas repare, Jesus tinha lá no monte uma multidão perante a qual ele pregou. Não é? E eles tiveram fome, tiveram necessidade. E os discípulos disseram, olha, espera aí, tu és Deus, és o Filho de Deus, nós temos visto isso. Agora, como é que vamos dar de comer ao povo? E Jesus disse, ide vós e dai-lhe. Claro que essa obra social é preciso fazer, é preciso ajudar as pessoas, é preciso ser solidário com elas, não é? Mas isso não pode ser feito à custa da palavra da hora. Não sei se me estou a fazer entender, não é? Essa obra tem que ser feita, essa obra é necessária. Deus cuidará disso, Deus cuidará de nós, da nossa mesa, do nosso pão, do nosso vestir, do nosso calçar.
mas o nosso coração tem que continuar faminto e sedento, não é? Ou então estaremos como aquele da parábola, como o jovem rico, não é? Quando ele cresceu mais um pouquinho, ele chegou a uma condição que ele disse: agora descansa, ó minha alma, já não tenho necessidade de nada. Tenho a casa paga, o carro pago, os filhos estão bem na vida, tenho uma boa poupança, tenho agora que chego para o resto dos meus dias, descansa a minha alma, porque não preciso de mais nada. Ou seja, não preciso de mais oração, não preciso de Deus para nada. O que é que Deus me disse, louco? Hoje mesmo virão a tua alma e que tens tu aqui reservado à tua espera. Porque daquilo que nós temos aqui, nada levaremos para lá. Certo? Deus era o seu rei e eles haviam visto as nações pagãs tendo o rei. Desta forma, eles desejaram agir como as nações pagãs. A igreja deseja, muitas vezes, agir como as outras fazem. Fazer o que elas fazem. Ter o que elas têm. Certo? E haviam visto as nações pagãs tendo o rei. E eles, desta forma, desejaram agir como as nações pagãs. E eles compraram para eles mesmos um rei. E logo que eles fizeram isso, eles entraram em problemas. Gradualmente começou a entrar. Gradualmente o mundo começou a entrar sorrateiramente para dentro deles. Finalmente culminou em Acabe, um rei vindo só um pouco mais perto disto, e finalmente espremeu a vida para fora deles. E ali se foram eles. E quando o verdadeiro rei veio, eles não o conheceram. Porque eles estavam tão fixados num rei igual aos outros reis, que quando a bênção de Deus está ali, eles não veem. Repare, foi Cristo, a grande bênção. Mas isso acontece no dia a dia, se não estivermos atentos. Deus está a abençoar e nós estamos a rejeitar a bênção de Deus, porque ela não está de acordo com aquilo que o nosso entendimento, o nosso intelecto, aquilo que nós vemos os outros fazerem, os outros terem, não está de acordo. E como não está de acordo, nós temos dificuldade em admitir que aquela é a bênção de Deus, que aquela é a vontade de Deus, que aquele é o plano de Deus para nós. O que me interessa é isso. Não me interessa o que é que tem o meu vizinho, o meu parente, a igreja do irmão A, do irmão B ou do irmão C. Eu quero saber qual é a vontade de Deus para mim. E eu quero ficar nela. Porque essa é a única forma que eu tenho de ser abençoado. Amém? Portanto, no jardim do Éden, onde havia uma árvore da vida, havia também uma árvore da morte. No próprio jardim do Éden. Está a ver? Podemos até chamar a lei do contraste. Onde há o bem, há o mal. Onde há o certo, há o errado. E jamais seremos capazes de nos livrar da presença de ambos. Olhemos aqui no mesmo livro de Romanos, no capítulo 7, versículo 21 e 22. Ou seja, essa lei do contraste, damos conta então que ela existe mesmo dentro de nós. E Paulo diz assim aos Romanos: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Está a ver? Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Não é? Portanto, essa luta, essa dicotomia existe, manifesta-se dentro de nós. A carne, os membros, o intelecto, muitas vezes acha uma coisa e a alma acha outra. Não é? E nós temos que nos render a uma delas. Foi por isso que Israel escolheu um rei, como as outras. Não é? Deu lugar à igreja carnal.
e calou a espiritual. Samuel lhes disse: sim, mas reparem, alguma vez vos disse alguma coisa que não fosse o assim diz o Senhor? Não. Alguma vez pedi o vosso dinheiro, pedi alguma coisa a vós? Não, mas nós queremos ser como os outros. Nós queremos fazer como eles, ser como eles. E quando o fizeram, né, perdão, o profeta ainda foi aos pés de Deus dizer: Senhor, pronto, sou eu que não estou a conseguir passar a mensagem, muda-me, tira-me daqui. Samuel sendo Cristo para eles, mas Deus disse: não, vai para o teu lugar, está tudo bem. Eu sei o que é que está a acontecer. Não é a ti que eles estão a rejeitar, é a mim. É a palavra, é aquilo que Deus estava a falar na hora para aquele povo. Era isso que estava a ser rejeitado. Não o homem, ou a igreja, ou o que fala, não, era o próprio Deus. O próprio Deus. Repare, porquê é que acham que o profeta veio dizer que o pastor local é a autoridade na igreja? Agora, a igreja é soberana. A igreja pode votar, tira um homem, põe outro, tira um pastor, põe outro. Está a ver? A igreja é soberana, pode fazer isso. Não é? Mas o que está em causa aqui não é o homem. Não é qual é o homem que está no lugar. Não é? Não, é se o Espírito de Cristo é reconhecido no púlpito ou não. Portanto, a partir da altura em que Cristo se manifesta a si mesmo, não é? E isso é rejeitado o próprio Cristo. A mensagem da hora para aquela igreja, para aquele dia, para aquele povo. É o próprio Cristo. Foi isso que Deus disse a Samuel: não é a ti que eles estão a rejeitar, é a mim, vai para o teu lugar, continua a fazer. No entanto, sabemos que Samuel tinha problemas em casa, os filhos estavam fora da ordem e tudo isso. Deus sabia tudo isso também, não é? Mas Samuel era o homem de Deus para aquele lugar. Samuel era o homem de Deus para aquele lugar. E, portanto, não era a Samuel que eles estavam a rejeitar, era aquilo que Samuel representava. Entende o que é que acontece connosco lá fora? Não é a pessoa que está em causa, se anda de saia comprida, de cabelo comprido, se não vai à boate, se não vai... Não é, isso são atributos de um espírito. Por isso o profeta explicou que fumar não é pecado, mentir não é pecado, roubar não é pecado. Só há um pecado, é a incredulidade. O incrédulo faz determinadas coisas, o crente não faz. É só isso que está em causa. Portanto, o que está a raiz do problema está cá atrás, a montante. O que é que origina que roube, que minta? Ou o que é que origina que não diga palavrão, não fume, não beba, não faça determinadas coisas? Isso é que está em causa. Qual é a origem daquela atitude? Não é a atitude. A atitude é uma consequência. O beberrão, o roubador, o violador é assim porque não tem nada a ver com Deus. Não tem conhecimento de Deus. Essa é que é a questão. Portanto, o pecado é da incredulidade, de não crer. Faz aquelas coisas porque não crê. Porque quando crê, não é preciso pregar-lhe mais nada. Simplesmente, aquelas atitudes, aqueles atributos desaparecem. E não desaparecem só da pessoa, desaparecem dos olhos de Deus. O profeta falou no cloro, dilui-se, é lançado no mar do esquecimento. Por isso, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não interessa a pessoa que nós fomos, a igreja que fomos. A igreja que nós fomos, nós já saímos dela. Está a ver? Já saímos dela. Fomos tirados dela. Saí dela, povo meu.
Foi o que Deus disse: não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Saí dela, povo meu. Já saímos. Já não temos nada a ver com essa mensagem, com essa igreja, com essa vivência. E por causa disso é que então surgem determinadas atitudes. Determinado caráter é mostrado. Certo? Eu ontem fui com o meu filho ver um apartamento. E o homem disse-me assim, eu acho que ele não ouviu, mas ele já disse e ele ouviu. Mas ele disse-me assim, ok, isto está resolvido, eu dei a minha palavra. É um homem, parece ser um homem assim, da antigamente, apesar de ser novo. Ele disse, para mim a palavra serve. Chega, não é preciso muito mais. Mas é assim, a sorte do seu filho, eu fiquei a olhar para ele, contei à minha esposa, e a minha esposa ficou assim a olhar para mim e disse, porquê que ele disse isso? Não sei. A sorte do seu filho é que quando ele veio ver o apartamento, veio conseguir com a sua esposa. Isso para mim resolveu o assunto. Ele veio com vocês, está resolvido. Não, papéis, eu sei que, quer dizer, é gente boa, está tudo bem, está resolvido, está tudo tranquilo. Quer dizer, repare, não é preciso falar nada a seu respeito. Ele não precisa dizer nada a respeito dele, quem ele é, que é assim, que é assado. Eu não preciso dizer nada a meu respeito. Você não precisa dizer nada a seu respeito. Porque eu sou uma pessoa boa. Não pense nisso assim. Você chega junto e as pessoas logo, Satanás cheira quem nós somos. Porquê? Porque há algo de Cristo em nós. Há algo de Cristo em nós. Eu tenho dito ao Jorge, vocês sabem onde o Jorge trabalha, eu já trabalhei. E de vez em quando vou lá visitar. E às vezes eu tenho conta a forma como as pessoas falam dele. Parece que não há mais empregados lá dentro. Porque o Jorge é assim, porque o Jorge é assim. É o melhor nisto, é o melhor naquilo. Para mim não é novidade nenhuma. Mas quer dizer, a única vaidade aqui, se pode chamar, é vaidade entre aspas, é ver que as pessoas dão conta que há um caráter diferente que é Cristo. Repara, não é orgulho, não é vaidade no mau sentido. É a identificação de que as pessoas reconhecem Cristo em nós. E repare, se eu for falar consigo, com o irmão Tiago, a irmã Matilde, certamente vão ter os mesmos exemplos, os mesmos testemunhos. As pessoas não sabem explicar, mas as pessoas sabem que há algo presente. Agora, nós sabemos qual é a presença, é Cristo. É Cristo. Porque, repara, somos o grupo de que Ele falou, que Ele determinou manifestar misericórdia através deles. Porque por nós mesmos nós sabemos que as nossas capacidades são muito limitadas. Somos barro, somos pó, não é? A nossa carne adoece como as outras, fraqueja como as outras, debilita-se como as outras, não é? Sabemos muitas coisas, mas desconhecemos outras. Há crânios, há intelectos muito superiores ao nosso, não é? Com um grande conhecimento, tudo isso, repara, que depois acaba por fraquejar também. Repara, vivemos num tabernáculo que se desfaz a cada dia, sabemos disso, portanto, não é disso que estamos a falar, não é isso que faz a diferença. O incrédulo adoece e morre, e nós adoecemos e morremos. Não é isso que está em causa. O que está em causa é o que vai permanecer depois deste tabernáculo se desfazer. E o que vai acontecer já é manifesto antes. Já agora é manifesto. Por isso continuamos à espera de que aquelas pessoas que nós vemos ainda no caminho errado, a qualquer momento, pela misericórdia de Deus, como conosco, possam vir para o lugar certo. Como Deus fez connosco. Como Deus fez connosco.
É só isso. Não é mais do que isso. Então vemos a existência de uma natureza carnal e espiritual, e assim tem sido e permanece até hoje. Veja, na mensagem e a revelação de Jesus Cristo, o profeta diz logo no princípio, nestes últimos 4 dias especialmente, ele vai começar a estudar as eras. Estudando para isto, sobre a parte histórica do livro de Apocalipse, eu deparei-me com coisas que nunca pensei que tivessem acontecido. E até me trouxe um sentimento que depois destas 7 eras da igreja, eu já passei por isso, eu gostava de ter outra série assim, para falar da verdadeira igreja e da falsa igreja em conjunto. Ou seja, o profeta começou a mergulhar, não é, no estudo das eras, da história da igreja, e dizer alto, há aqui uma fonte de estudo que está a vir ao de cima. Não é? Há uma igreja verdadeira e uma igreja falsa, caminhando juntos. Não é? Escondidas até aí, de alguma forma, mas que mal ele começa a mexer no assunto, começa a vir ao de cima. Não é? Esses dois caminhos, esses dois polos, não é? Que gerem, não é? Influenciam a natureza humana. Não duvide disso. Influenciam a natureza humana. A Bíblia diz que todos somos guiados por um Espírito. Ninguém sabe das coisas que são do homem, senão o Espírito do homem que está nele. Da mesma forma, ninguém sabe das coisas que são de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Não é? Portanto, a igreja carnal versus igreja espiritual. Amém? Portanto, ao longo da história e da Escritura, como eu tentei uma vez num sermão, falar da videira verdadeira e da videira falsa que se encontram na Bíblia. Ou seja, como nas eras, como nos selos, durante muito tempo o profeta andou ali a falar sobre as coisas, até ao ponto em que Deus diz, agora é a hora de falar disto a sério. Como neste caso, foi a hora de falar das eras da igreja. Como em 63 foi a hora de falar dos selos. Como em 65 foi a hora de falar de casamento e divórcio. E assim sucessivamente. Não é? Portanto, há uma hora, há um tempo de Deus para tudo. Amém? Na mensagem ouvindo a gente e reconhecendo, o profeta diz, agora, cerca de 2000 anos atrás, isto chegou a um auge e encabeçou em 2 homens. Um deles, Jesus Cristo. O outro, Judas Iscariotes. Agora, Jesus associou a vinda, da sua segunda vinda, que estes 2 espíritos seriam bastante diferentes do que foram lá atrás. Agora, é aqui que eu quero que você vista as suas vestes de glória. Estes 2 espíritos vão ser diferentes, porque Satanás veio e habitou num homem que era um membro de igreja. Está a ver? Portanto, a situação mudou. Porque no membro de igreja, Judas Iscariotes, habitou na igreja carnal e foi um amigo para a igreja todo o tempo. Mas ele chegou e enganou, ou pensou que estava a enganar o seu irmão. Ele chegou e passou a ser um deles, provou as coisas de Deus, moveu-se juntamente no Espírito, parecendo ser, saiu e pregou o Evangelho e expulsou demónios, mas no fundo, todo o tempo, ele era Judas para começar. A Bíblia diz, ele nasceu filho da perdição. E agora lembre-se, havia a igreja carnal lá atrás, sob Esaú, os fariseus e saduceus. Porém, observem, este sujeito, ele seguirá com a mensagem por um tempo. Mas ele simplesmente não quer pôr as suas mãos demasiadamente nela. Não é? Ele acompanha a mensagem. Ele não deixa que a mensagem entre. Não é ele que não entra na mensagem. É ele que não deixa que a mensagem transforme a vida dele. Está a ver? Portanto, o ardil aprimorou-se, aperfeiçoou-se. Não é?
A ponto de a Bíblia dizer que enganaria, se possível fosse, os escolhidos. Ele seguirá com a mensagem por um tempo, mas ele simplesmente não quer pôr as suas mãos demasiadamente nela. Vêem esses espíritos. Jesus disse, seria tão próximo da coisa real que enganaria até os eleitos. Se vocês notarem isto, se possível fosse. Porém, isto não é possível. Vêem? Mas enganaria, se possível fosse. Amém? Caim e Abel, um deles desejava a vida eterna. Ofereceu a Deus pela fé um sacrifício mais excelente do que Caim. Um olhou para a beleza exterior das coisas, mas a igreja espiritual, Abel, pela graça, por revelação, viu para além de tudo aquilo que os outros viam. Viu para além. Daí também a advertência. Romanos 11. Vamos ler. Romanos 11. Versículo 1, vamos ler algumas partes, vamos ler do 1 ao 8. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala, né? A Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Ou seja, tenha o número que tiver a igreja, não me interessa disso. Deus continua a ter hoje um grupo que não, continua a não dobrar o joelho a Baal. Amém? Assim, pois, também neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Não é? Portanto, a Bíblia agora vai falar de Israel e gentios, não é? A igreja de Jesus Cristo e a igreja tradicional, não carnal, tradicional. Amém? Como está escrito, Deus lhes deu um profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à imolação. O que é isso? A se entregarem a si mesmo em dádiva agradável a Deus. Amém? Repare, Satanás tenta tipificar isso. Eles imolam-se pelo fogo, eles imolam-se, retalham-se, fazem isto e aquilo. Não, mas o eleito se imola a si mesmo em alma de entrega de dádiva a Deus, em reconhecimento da glória da misericórdia de Deus. Eu não estou a dar nada, nunca vou conseguir nada que se compare àquilo que Deus deu por nós. Amém. Certo? E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Não é? Ou seja, quando Deus for tratar com eles, não é? O milénio está aí.
Esses 3 anos e meio vão passar rapidinho e o milénio está aí. Amém? Amém? Versículo 15. Porque se a rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Lembram-se, Jesus disse, eu sou a videira, vós as varas. E se alguns dos ramos, os judeus, foram quebrados, e tu, não sendo judeu, né, sendo zambujeiro, né, uma erva brava, algo bravo, não é? Foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, está a ver? Por direito próprio. Qual direito próprio? Éramos pagãos, servindo a toda a sorte de Deus, é por misericórdia. Onde está a nossa glória? Só em reconhecer essa misericórdia de Deus, amém? Não te glories contra os ramos, versículo 18. Não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, certo? Quebrou-os para nos enxertar a nós lá. Teme que te não poupa a ti também. Certo? Precisamos do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Para caminhar na vontade de Deus, para glorificar a Deus. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Não é? Não foi isso que disse Jesus? Naquele dia muitos virão e dirão, Senhor, em teu nome expulsei demónios. Judas fez igual. Em teu nome impus as mãos sobre os enfermos, foram curados. E ele dirá, apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais iniquidade. E agora, se seguirem a Bíblia vai dizer, iniquidade é pecado, e pecado é incredulidade. Mesmo fazendo aquilo, não creram no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Amém? Agora, pois, sabemos que Jesus veio magnificar a lei. Ele disse um dia acerca do divórcio, no princípio não foi assim. Portanto, ele não veio mudar a lei, ele veio magnificá-la, certo? Né? Por isso, ao falar da igreja, temos sempre que voltar ao princípio, deixando de parte qualquer afirmação que qualquer homem possa alguma vez ter feito. Cada era produziu a videira verdadeira, Cristo, a Virgem sábia, e cada era produziu a enxertada, a néstia. Amém? A néstia. Na mensagem à revelação de Jesus Cristo, o profeta de Deus diz no parágrafo 35, a verdadeira igreja começou no dia do Pentecostes. Não há nenhum teólogo, estudioso bíblico ou historiador que possa dizer que começou nos dias de Martim Lutero, de Wesley, da era católica ou de qualquer outra era. Começou no Pentecostes. Essa foi a inauguração da igreja. Esse foi o princípio. Por isso, numa discussão com alguém, fique nessa porta do Pentecostes e eles não podem ir a lado nenhum.
Certo? Qual foi a porta do Pentecostes? Foi a porta por onde nós entramos. Certo? Arrependei-vos, sede cada um de vós batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, porque essa promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Digam graças a Deus. Amém? Digam graças a Deus. Vamos encerrar. Queria só ler-vos mais um pouquinho. Na mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo, o profeta diz, eu digo isto então encerrando, parágrafo 230, mais esta observação. A Igreja Real tem tanto por que viver agora. Oh, deveria ser um tempo tão jubiloso para a Igreja Real. Para a verdadeira Igreja, para a Igreja eleita, quando você sabe no seu coração que tem passado da morte para a vida. Amém? Aí está a dicotomia se mantendo, né? Quando você olha para si e vê, observa a sua vida e vê que todas as coisas do mundo se foram, que você se tornou uma nova criatura. Ouçam agora, encerrando atentamente, você sabe que tem passado, sua vida o prova, pelos seus frutos os conhecereis. Todo o seu objetivo é Cristo. Você está à espera que Ele chegue a qualquer minuto. Você anda no Espírito, o ama, você o vê a operar através de si. Nada que você deseja fazer que Ele próprio não o faça. Amém? Oh, que tempo! Oh, que tempo! Amém? Oh, que tempo! Esse é o tempo que estamos a viver. Repare, certamente dizemos e pensamos muitas vezes, sim, mas a gente agora vai lá para fora, mais uma semana, essa luta, esse dia-a-dia, pôr comida na mesa, tratar dos filhos, tratar dos netos e não sei o quê, lavar a roupa, tudo é difícil. Estudar, fazer provas, e ir trabalhar, sair de manhã, vir à noite, e não sei o quê, ter fome, ter frio, vem aí a chuva outra vez, e não sei o quê, é tudo, mas repara, tem que haver algo que suporte isso, ou nós não vamos conseguir, e nós vamos conseguir, se nós olharmos para de onde provém, não é? Essa capacidade para nós fazermos as coisas. E isso provém, né, do alto, diz a Escritura. Do alto nos vem o socorro nos dias da aflição. Portanto, sabemos qual é o caminho, sabemos qual é a vereda. Né? A vereda é a antiga. A fé dos filhos de volta à fé do Pentecostes. Né? Foram perseguidos, tiveram dificuldades, tiveram lutas, tiveram medo, mas quando o Espírito Santo veio, eles perderam tudo isso, certo? E vieram e saíram, e a Bíblia diz, já falámos aqui sobre isso muitas vezes, inclusive tivemos um serviço com esse título, eles os reconheceram como tendo andado com Jesus. Era por isso que eles eram reconhecidos, não por serem pescadores, ou ricos, ou carpinteiros, ou milionários, ou magnatas, ou mecenas, ou intelectuais, eles eram reconhecidos, né, por terem andado com Cristo. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, uma vez mais, Senhor, nós queremos agradecer pelo privilégio que Tu nos dás de trazer destas coisas ao nosso entendimento. Senhor, isto é importante para nós, pois sabemos que estes pensamentos nos preparam para a dureza da jornada que temos pela frente. Não temos dúvidas, Senhor, que a jornada é dura. Tu disseste, no mundo tereis aflições. Mas, Pai, Tu disseste, tende bom ânimo, eu venci o mundo.
E sabemos que Tu és a nossa vitória. A nossa vitória, a Bíblia diz, é a nossa fé. João falou isso na primeira carta. Esta é a nossa vitória que vence o mundo. A nossa fé. Ajuda por isso a nossa fé, Senhor. Ajuda a nossa fé, renova e fortalece a nossa fé nesta manhã, Senhor. Estenda as Tuas mãos e toca em nós, Senhor. Tu nos conheces. Senhor, acabamos de ouvir, acabamos de entender que, Senhor, somos feitura Tua. Caminhamos na base de um pensamento Teu. Não o conhecemos, muitas vezes não o entendemos, não entendemos o que está a acontecer, não entendemos porque é que estas determinadas coisas acontecem, mas, Senhor, precisamos que nos ajudes a caminhar em frente, crendo que nada acontece fora da Tua vontade, sabendo, porque a Bíblia diz assim, que Tu permaneces fiel, mesmo quando nos distraímos. E isso, Senhor, é reconfortante para nós saber. Não porque tenhamos prazer em cair, ou em transgredir, ou em andarmos desviados, mas em sabermos que há sempre uma mão de misericórdia estendida para nós, como Tu estendeste para Pedro quando ele se estava a afundar. Senhor, nós clamamos a Ti na mesma hora, nesta hora, Senhor, que estendas a Tua mão misericordiosa e nos ajudes, nos fortaleças, nos incentives. Pai, ajuda os nossos jovens, abençoa-os, Pai, encoraja-os, Pai. Senhor, eles precisam dessa coragem para sair aí fora e continuarem a dar testemunho de um caráter verdadeiro cristão, Senhor. Eles precisam de coragem, Senhor, quando forem confrontados por aqueles que os rodeiam, Senhor, acerca da diferença que há neles e que não conseguem explicar e que tentam, Senhor, tentam aniquilar, tentam abafar, tentam desacreditar, Senhor. Ajuda-os nessa hora, Senhor. Ajuda-os a manterem-se firmes, Senhor. Senhor, o profeta disse que quando Sansão estava naquela amargura, parecia derrotado, arrancaram-lhe os olhos, amarraram-no com correntes, ligaram-no àquelas duas colunas. Mas o profeta disse, mas reparem, no auge desse sofrimento, no auge dessa perseguição, continuou a crescer um molho de cabelos. Ele estava a ser preparado, fortalecido para vencer os inimigos, para recuperar o seu lugar. Ele tinha transgredido, ele tinha se desviado, mas ele clamou a Ti uma vez mais, Senhor, uma vez mais, Senhor, e Tu ouviste a sua voz. Pai, nesta manhã, Pai, estenda a Tua mão misericordiosa, opera em nosso favor, envia o Teu anjo, Pai, prepara os dias próximos da nossa jornada, para que nós possamos entrar e sair e encontrar descanso. Abençoa o nosso caminhar, ajuda a nossa fé. Senhor, circuncida os nossos ouvidos para ouvirmos só a Tua voz, Senhor. E unge os nossos olhos com o Teu colírio, Pai, para que possamos olhar e ver a Tua mão misericordiosa, aplainando o caminho, endireitando a vereda, enviando o anjo. Ajuda-nos, Pai. Ajuda os nossos lares, Pai. Ajuda as nossas famílias, Pai. Pai, abençoa Paulo, Senhor. Ajuda-o, Pai, na preparação desse lar que ele se propõe construir. Um lar certamente cristão. Senhor, ajuda a sua noiva,
que lá longe, Pai, está igualmente trabalhando para o mesmo propósito, se preparando, Senhor, para ser uma esposa, se preparando, Senhor, para ajudar o seu marido, certamente para nos ajudar também quando aqui estiver, orando, cantando, louvando, glorificando o Teu nome, Senhor. Senhor, ajuda os outros jovens, Senhor, certamente aspirarão também a constituir família, ter os seus lares. Senhor, eles querem ser fiéis, eles querem continuar cristãos. Senhor, eles têm os seus propósitos mais imediatos, Senhor, têm os seus estudos, o seu trabalho, Pai. Pai, encoraja-os, incentiva-os, Pai. Dá-lhes vigor, dá-lhes saúde, dá-lhes alegria, dá-lhes paz, dá-lhes bom ânimo. Supra as necessidades, dá-lhes a vitória, abençoa a obra das suas mãos. Onde eles tocarem, prospere, Senhor. Abençoa-os. Abençoa, Senhor, os menos jovens, Pai, nos seus lares, nos seus afazeres, no seu dia-a-dia. Senhor, tira todo o conflito do seio da família, Pai. Que haja paz, que haja harmonia, que haja união, que haja solidariedade uns com os outros, Pai. Que se ajudem mutuamente, que se cubram nas suas fraquezas e não se acusem. Senhor, envia o Teu anjo, santifica esses lares, derrama da Tua paz. Abençoa, Pai. Tem misericórdia daqueles por quem temos orado, nas suas necessidades, Pai, nos seus lares, nas suas famílias. Mas essencialmente, Pai, permite, ser misericordioso, permite que Te conheçam e reconheçam e Te sirvam, Te aceitem, Te recebam. Senhor, tu prometes à Era, se alguém abrir a porta, eu entrarei e sentar-me-ei com ele à mesa, cearei com ele e ele comigo. Senhor, se essas portas se abrirem, Pai, ó Pai, tem misericórdia, abençoa, converte os corações, ajuda a cada um. Senhor, oramos igualmente pelas igrejas irmãs ao redor do mundo, não só a igreja de Glasgow, Pai, que continua, Senhor, sem pastor, sem ministério pastoral. O seu pastor foi tomado para Ti, Pai. Tu o chamaste. Senhor, que o Teu Espírito Santo toque nesses corações, Senhor, dessa congregação, Senhor. Toque nos corações, Pai, e os ilumine e os dirija, Senhor, e eles sejam fiéis à liderança do Teu Espírito Santo. E façam assim, façam de acordo, hajam em conformidade, ponham de lado as suas ideias, os seus desejos, os seus sentimentos, a sua forma de servir. Tu mesmo é quem define a forma como queres ser servido, Pai. Abençoa, abençoa, Senhor, as igrejas irmãs ao redor do mundo, Pai. Ajuda o irmão Raimundo com a sua irmã agora lutando, Senhor, contra um problema cancerígeno, Senhor. É nossa oração que o Teu poder curador, Senhor, toque nela agora. Uma irmã fiel na mensagem, Pai. Ajuda nesse combate. Abençoa, ajuda esse irmão ministro, encoraja-o, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos, Pai. Senhor, nós pedimos estas coisas não para a nossa honra, não para o nosso regozijo, para a nossa vaidade. Nós pedimos, Senhor, para benefício daqueles que padecem e sofrem, mas essencialmente para que o Teu nome seja glorificado em cada coração.
Nós mesmos, Senhor, nos entregamos agora em Tuas mãos. Tu conheces os corações, Pai. Eu peço que Tu leias cada um agora. Eu peço que Tu auscultes lá no profundo, Pai. Senhor, a Tua palavra diz que Tu penetras até às juntas e medulas, até ao profundo do coração do homem. Tu discernes, Senhor. Então, Pai, discerne agora cada coração, Pai. Lá no mais profundo, lá ao lugar onde só Tu podes ir, Senhor. E, Senhor, vê o que está lá. E, Senhor, vê o que é que pode ser feito com isso. Como pode ser resolvido. Como pode ser respondido. Qual é a melhor forma, Pai? Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus de paz. Dá-nos essa paz, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Tira toda a raiz de amargura, Senhor, para que não brote mais. Todo o trauma de infância, todo o sentimento negativo, Pai. Não deixes que cresça mais, Senhor. Não deixes que produza mais fruto de amargura. Mas, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja nesses corações agora para produzir o fruto de amor, fruto de paz, de bondade, de mansidão, de longanimidade, de benignidade, de fé. Dá-nos, Senhor, os frutos do Teu Espírito. Coloca em nós para as boas obras, para a honra e glória do Teu nome e do Teu reino. E o Teu Espírito Santo, Pai, interceda pelas nossas orações. Oramos também, Pai, por esta gravação e pela sua colocação à disposição de quem quer que seja. E, Pai, quem assistir, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja presente para abençoar. Seja quem for, onde quer que esteja, Pai. Que esse propósito seja também cumprido para a honra e glória do Teu nome e do Teu reino. Recebe toda a honra e toda a glória, Senhor. E todo o louvor que Te é devido. Abençoa cada dia da semana que hoje começa. E o Teu nome seja em tudo glorificado, pois pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Amém.